Queria inicialmente agradecer a organização desse evento pelo convite, tão gentil para que eu participe dessa mesa. Eu vou apresentar aqui o tema como identificar na prática clínica a disfunção sexual masculina, na verdade, a deficiência de testosterona, dando sequência ao tema do que a professora Elaine vinha apresentando. Tá? Antes de conversar com ela, eu fiquei com certo receio de que não sobrasse nada para eu falar depois da apresentação dela, mas eu acredito que eu vou poder abordar o tema um pouco mais do ponto de vista clínico, aplicado, de como proceder diante da suspeita desse diagnóstico. Algumas coisas eu vou repassar do que ela já falou, um pouquinho será repetido, mas eu acredito que dentro de uma perspectiva menos de atuação clínica. Eu li no livro do famoso filósofo grego Dan Brown. Ele escreveu em Anjos e Demônios que o pai do professor Robert Langdon, ele falou o seguinte: se não foi penoso e difícil é porque você fez errado. Tá? E eu achei que esse aforismo, que seria no livro um aforismo da Nova Inglaterra, não sei se é ou não, esse aforismo se aplicaria bem a essa questão da síndrome de deficiência androgênica no homem idoso. E eu vou discutir isso baseado num caso clínico com vocês. O paciente, então, é JFG, de 72 anos, branco, casado, natural e procedente de Ribeirão Preto, que é minha terra, empresário. A queixa desse paciente específica é que ele estava com uma redução da força muscular, da disposição geral, ele estava com uma queda da disposição, então, que foi citado pela professora Elaine como um dos marcadores de deficiência de testosterona, de deficiência androgênica, e ele tinha também redução da libido e disfunção erétil que era variável, isso não era fixo, ele tinha momentos em que ele tinha mais queixas, momentos em menos. Tinha uma tristeza que estava mais frequente nesse período de 8 meses, e ele era um portador de obesidade, de diabetes mellitus tipo 2 e de hipertensão. Esse paciente estava em uso de metformina, de glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, e ele teve num médico que dosou a testosterona dele, que estava 186 nanogramas por decilitro de testosterona total. Então, esse médico encaminhou o paciente para a avaliação da possibilidade de reposição de testosterona ou de diagnóstico confirmado de deficiência androgênica. Tá? No exame físico, o paciente tinha realmente uma obesidade, tinha um IMC de 31,4, a circunferência da cintura aumentada, então ele tinha uma obesidade centrípeta, estava em bom estado geral, corado, hidratado, não tinha achado clínico específico, tireoide normo palpável, os pulmões sem alterações, o coração também, o exame cardíaco não tinha nada, frequência cardíaca de 66, uma pressão arterial de 16 por 9,5, pulsos periféricos amplos, simétricos, então não tinha uma doença vascular evidente, o abdômen dele era globoso, indolor à palpação, não tinha massas nem visceromegalia, e nos membros inferiores ele tinha um edema discreto de uma cruz em 4. A pilificação dele no exame clínico também era habitual, ele não tinha redução de pelos, era normo-distribuída e desenvolvida, os testículos eram normo-posicionados, ele não tinha nenhuma massa, nem alteração da consistência, ou tamanho ou localização dos testículos. E o exame neurológico dele também não tinha alterações evidentes. Dos exames que ele trouxe de fora, ele tinha uma glicemia de jejum de 112 com uma hemoglobina glicosilada de 8,1. Então ele tinha realmente um diabetes mellitus que não estava com um controle adequado, pelo menos nos últimos tempos. Os eletrólitos eram normais, função renal dele não tinha alterações, colesterol total de 236, ele tinha um quadro de dislipidemia. E a urina rotina não tinha nenhuma alteração evidente. Então, os diagnósticos desse senhor de 72 anos seriam diabetes mellitus tipo 2, obesidade, hipertensão arterial sistêmica e um déficit de testosterona pelo qual ele foi encaminhado para tratamento questionável. Então, ele tinha de queixas, de sintomas de déficit de testosterona, astenia, redução da força muscular, uma redução da libido, que ele referia, disfunção erétil nos últimos meses, isso em torno tudo de 8 meses, e um quadro depressivo relativamente evidente. Tá? Bom, em relação à investigação clínica da deficiência androgênica no homem idoso, a primeira questão que deve ser feita é se há sintomas e sinais
dessa doença e se eles são compatíveis com as queixas do paciente. E aí vem o primeiro problema, que já foi mencionado pela professora Elaine. Quais são os sintomas e sinais, então, mais bem reconhecidos? Alguns específicos e outros que no idoso, apesar de eles serem classificados como específicos de deficiência androgênica, eles acontecem por várias outras razões. A verdade é essa. Então, a redução da libido, disfunção erétil, as ondas de calor, que não são exclusividade das mulheres, apesar de serem mais raras nos homens, alterações de pilificação, ginecomastia, desconforto, fadiga, irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração, insônia, fraqueza, a redução da massa muscular, a distribuição mais centrípeta de gordura, osteoporose e anemia, eventualmente discreta. O fato é que vários desses sintomas, ou eles são bastante inespecíficos, e eles acontecem em várias doenças, e imagino que dos senhores e senhoras que tenham consultórios e que atendem pacientes em clínica geriátrica, vários desses sintomas são comuns a várias queixas que são apresentadas pelos pacientes que nos procuram nos consultórios, e elas são realmente comuns. E elas são também bastante comuns na síndrome da fragilidade do envelhecimento. Então, são sintomas que estão longe de serem específicos de uma deficiência androgênica, mas que podem representá-la. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais rapidamente sobre síndrome da fragilidade adiante, que é uma questão específica nisso. A professora Elaine também comentou dos questionários. Então, existe o questionário ADAM, outros questionários para avaliação de sintomas de deficiência androgênica no idoso. E o que se tem de evidências em estudos é que esses questionários, realmente, a capacidade dele, a especificidade é extremamente baixa. Então, para diagnóstico de deficiência androgênica no homem idoso, os questionários não são recomendados atualmente. A gente não deve confiar em resultado de questionário para isso. Outra questão, será que a dosagem da testosterona que ele trouxe reflete realmente uma deficiência real? E tem algumas considerações que são importantes e repetem um pouco também o que já foi dito aqui antes. A primeira coisa é que o índice de o nível deve ser dosado próximo das 8 horas da manhã, que é o pico de secreção. Tá? Então, uma coisa que sempre tem que ser questionada é se o exame foi coletado próximo das 8 da manhã. Tá? Agora, existe um cuidado que é necessário para as pessoas que têm outros hábitos de sono e vigília. Tá? Então, pessoas que trabalham no período da noite e dormem durante o dia, essa afirmação já deixa de ser verdadeira. A gente tem que buscar o momento em que a pessoa levanta para suas atividades. A outra coisa, o paciente estava bem na data da coleta, essa é uma outra grande questão, porque doenças agudas, diabetes mellitus não compensado, insuficiência coronariana não compensada, insuficiência cardíaca congestiva, são todas situações que alteram os níveis de testosterona. Então, a dosagem não deve ser feita na vigência dessas condições. E se foi feita, deve-se desconfiar dela. Tá? Para diagnóstico. A outra questão é se o laboratório era confiável ou não. Já foi também comentado pela professora Elaine. A variabilidade de resultados para a dosagem de testosterona de laboratório para laboratório é muito grande. Tá? E os erros de dosagem também são muito grandes. E o pior disso tudo é que para dosar testosterona livre, em pacientes que têm a testosterona livre baixa, é a situação em que mais existe variabilidade de teste e reteste. Então, é difícil poder confiar no resultado de testosterona livre baixa. A outra coisa, o resultado sempre deve, por essa razão da variabilidade, inclusive de secreção de testosterona ao longo do tempo, o resultado tem que ser confirmado em uma segunda dosagem, pelo menos, em outra data, e em semanas distantes da primeira dosagem. Então, a gente tem que esperar um tempo para confirmar isso. Isso já foi discutido pela professora Elaine. Como ela comentou, o SHBG aumenta na população idosa, e esse é o perfil um pouco mais do idoso. Quando a gente dosa a testosterona total, a gente tem que considerar que a gente está dosando a quantidade que está ligada a esse HBG. E tem várias condições clínicas que alteram os níveis de SHBG. Aqui estão algumas. Então, a resistência insulínica reduz os níveis de SHBG por alterações na sensibilidade à insulina hepática. Então, diabetes descompensado e obesidade, que são condições que esse paciente especificamente tinha, que eu mencionei para vocês,
elas podem afetar essa dosagem. Síndrome nefrótica também alteraria. Hipotireoidismo, e esse paciente não trouxe resultados de TSH, poderiam afetar bastante a dosagem e por outras razões também. A presença de cirrose hepática, de hepatopatias crônicas. No idoso, que com frequência tem neoplasias ou fragilidade, a presença de caquexia ou desnutrição alteram também a dosagem de testosterona livre. Além disso, a gente tem medicações que devem ser avaliadas caso o paciente traga resultados desse tipo, incluindo glicocorticoides, progestágenos e esteroides androgênicos que alteram a SHBG. Esse é o ciclo, a alça de feedback da secreção de testosterona e de inibina. Então, a glândula pituitária ela secreta LH e FSH, que estimulam a produção de testosterona e inibina, que vão reduzir a secreção de LH e FSH. Então, para a avaliação correta desse eixo, na avaliação clínica do paciente deve ser dosada a testosterona e LH e FSH também, para a gente diferenciar se a deficiência é primária, por diminuição da produção de testosterona pela região escrotal, ou se existe um problema secundário. Então, dosa-se o LH e FSH, se eles estiverem baixos, isso é hipogonadismo secundário, se deve investigar o eixo hipotálamo-hipófise gonadal para justificar a deficiência. Se tiver aumentado, se pensa em hipogonadismo primário e investigar disfunção testicular. É importante dizer que a disfunção do idoso, ela é mista, na verdade. Então, existe redução tanto da secreção de LH e FSH, quanto da função testicular. Então, na verdade, a gente encontra no idoso níveis baixos de testosterona, mas não um aumento concomitante importante de LH e FSH. Isso não é encontrado habitualmente. Tá? Quais seriam, então, as causas de hipogonadismo primário? Uma delas é a idade, e, como eu falei para vocês, eu coloquei a idade em ambos os lados, tanto no primário quanto no secundário. Medicações, então, mais uma vez, como o cetoconazol, quimioterapias prévias, então, o paciente ter feito quimioterapia no passado pode induzir a redução da secreção de testosterona, e entre os idosos é comum idosos que tenham sido tratados para neoplasias. As orquites prévias, então, hemocromatose, que é mais uma condição que aparece dos dois lados, então é uma condição clínica que não é tão infrequente entre idosos e que diminui a produção de testosterona, e aumentos crônicos da temperatura escrotal. Entre as causas secundárias, a gente tem que pensar mais uma vez na idade, então, e várias medicações que não são de uso infrequente por idosos. Então, veja aqui, opioides, corticosteroides, cimetidina, antifúngicos, vários, digoxina e espironolactona. Se a avaliação clínica do paciente que vocês estão avaliando tiver na vigência ou próximo à vigência do uso dessas medicações, não se deve assumir a deficiência de testosterona como primária. Ela pode ser secundária a essas medicações. Outras condições que também já foram citadas pela professora, obesidade, tá? Síndrome da apneia do sono, diabetes mellitus tipo 2, a hemocromatose e hiperprolactinemia. Quanto à obesidade, esse paciente nosso tinha, e diabetes mellitus tipo 2 também. Então, essa poderia ser uma causa para a deficiência de testosterona detectada pelo colega. Com relação especificamente à hiperprolactinemia, eu vou abrir um parênteses aqui e mostrar que mais outras medicações estão envolvidas na indução de hiperprolactinemia. Isso inclui antipsicóticos, que são utilizados com uma grande frequência para pacientes com alterações de comportamento em geriatria, antagonistas da dopamina, metoclopramida, e outras condições, como adenoma de hipófise, hipotireoidismo, que não foi pesquisado, estresse, cirrose, mais uma vez, insuficiência renal crônica e herpes zoster ativo. Então, para investigar uma situação clínica dessa, a gente tem que olhar para essas condições, se elas não são evidentes. Tá? Tem outras causas de hipogonadismo secundário também, voltando então da hiperprolactinemia para as causas de hipogonadismo secundário, que incluem a infecção pelo HIV, que já não é tão rara nas faixas etárias avançadas, o hipotireoidismo mais uma vez, algumas doenças agudas, então várias doenças que estiverem em fase aguda não devem
não se deve pesquisar hipogonadismo nessas condições. Doenças crônicas não compensadas, e o nosso paciente tinha diabetes não compensado, compressão celular e metástase. A professora Elaine já falou isso para vocês. Eu ia comentar que vou repetir, acho que isso é uma coisa importante para vocês, só investigar com imagem se a testosterona estiver excessivamente baixa, senão não, abaixo de 150. Se o paciente tiver sintomas e sinais de panhipopituitarismo, ou se ele tiver sintomas sugestivos de crescimento tumoral dentro da cavidade craniana, como cefaleia e alterações visuais. Na ausência dessas alterações, não se deve fazer exame de imagem, ressonância nuclear magnética, para estudar deficiência androgênica no homem. Quando se deve, quando não se deve, então, afinal de contas, investigar a deficiência androgênica no homem idoso? Quando que a gente chega lá? Investigar na presença de sintomas ou sinais. Com aquela ressalva do que eu falei para vocês, de que com frequência o paciente vai ter sintomas ou sinais sugestivos de uma maneira bastante inespecífica. Ele tem várias condições que simulam essas alterações, ou que causam também essas alterações. Não investigar na ausência de sintomas, esse é um aspecto bastante importante. Isso não é um exame de triagem. A gente não tem que pegar todo paciente que chegar no consultório de um geriatra, de um clínico, pedir dosagens hormonais, incluindo testosterona, se ele não tiver nenhuma queixa. Tá? Porque isso vai levar, provavelmente, a iatrogenias. Você vai tratar o que não está sendo problema. Não investigar nunca na vigência de doenças agudas. Isso não serve. Então, o paciente que está hospitalizado por qualquer razão, não peçam testosterona para investigar deficiência. E na vigência de doenças crônicas descompensadas, também existe uma necessidade de cuidado para investigar. Isso se aplica àquele paciente que eu estava apresentando para vocês, que eu estou apresentando. Avaliar sempre outras possíveis causas. Então, a obesidade, a apneia do sono, que já foi mencionada, o hipotireoidismo e algumas outras causas que eu já mencionei para vocês, elas devem ser investigadas e descartadas antes de que se feche o diagnóstico de deficiência androgênica que deve receber tratamento. E, em havendo causa secundária, ela deve ser tratada. Tá? Então, as causas secundárias devem ser tratadas. Depois eu vou comentar ou concomitantemente ou não com a reposição, mas elas devem ser manejadas de maneira separada. E na síndrome da fragilidade? Na síndrome da fragilidade do idoso, que também é uma condição que mais e mais tem frequentado os consultórios, esses sintomas necessariamente praticamente vão ser sempre presentes. A presença de fadiga na síndrome da fragilidade é em 100%, praticamente. A lentidão e diminuição de força muscular é um sintoma extremamente frequente também nos idosos frágeis. E sarcopenia e perda de força são parte do diagnóstico de fragilidade. Tá? Então, como que a gente deve se comportar em relação a níveis baixos de testosterona na vigência da síndrome da fragilidade? A relação dessa síndrome com níveis de testosterona ela ainda não é clara. Então, não existe nenhum estudo que diga ou demonstre que a deficiência de testosterona induz a fragilidade ou que tenha qualquer relação direta com isso. Apesar de que isso ainda está em estudo. Mas existem estudos mostrando uma correlação de predição de sinais de fragilidade em quem tem testosterona baixa. Tá? Então, não existe uma relação causal evidente, mas tem uma associação. Estudos que já fizeram reposição de testosterona em pacientes com fragilidade, o que eles demonstram na sua maioria? A massa magra aumenta, quando a gente repõe testosterona em idosos frágeis com níveis baixos de testosterona. A gordura corpórea diminui, incluindo a gordura corpórea abdominal, a centrípeta. A força isométrica e distensão do joelho varia, em estudos mostram melhora, outros estudos não mostram alteração. A força de preensão palmar também varia, tem estudos que mostram melhoria, outros que mostram que não há alteração nos seus resultados. E a maioria desses estudos, e isso é uma questão preocupante, eles não mostram nenhuma alteração de funcionalidade. Então você pode ter ganho de força muscular, pode ter ganho de massa magra, redução de massa gorda, mas em avaliações, testes de funcionalidade, isso inclui testes de marcha,
testes de velocidade de marcha de 6 minutos de caminhada, testes funcionais de vida diária, não se observa alterações da funcionalidade. Isso quer dizer que a gente não deva repor nessa condição? Não acho que se pode chegar também a essa conclusão, porque o que a gente sabe é que a síndrome da fragilidade ela é multifatorial. E se a gente for esperar algum tratamento que vai resolver a síndrome toda, por enquanto não existe. Tá? Então, mas é uma questão ainda bastante polêmica. Você vai ter ganhos em termos de composição corporal, eventualmente de força, mas até hoje de funcionalidade a gente ainda não tem. Então, não tem efeitos funcionais evidentes, e o problema é que alguns estudos mostram que se você repor por um período e cessar a reposição, depois de 6 meses você volta para a condição basal da pessoa. Então, se for feita a reposição, ela deve ser contínua, ou pelo menos por um tempo bastante prolongado nessa condição específica. Tá? Vamos voltar, então, ao nosso caso clínico e ver como aquele paciente evoluiu, o que ele tinha. A testosterona dele foi repetida, próximo das 8 horas depois de um período, e ela estava realmente baixa. O LH dele estava dentro da faixa de normalidade, o FSH também, tá? O que seria, num paciente mais jovem, sugestivo de uma alteração secundária, tá? No idoso, elas são mistas, a gente sabe disso. A prolactina dele era bastante aumentada, então, ela era aumentada, nitidamente, e esse paciente ele tinha um TSH de 86. Então, ele era um paciente que, na verdade, estava se apresentando com um hipotireoidismo importante. Tá? Os sintomas de hipotireoidismo no paciente idoso também se confundem bastante com os sinais e sintomas da deficiência androgênica, porque as queixas também para hipotireoidismo no idoso são bastante vagas. Foi iniciada a levotiroxina, a dieta foi adequada, né, para a questão do diabetes mellitus. Em 6 meses, com a reposição hormonal, esse paciente tinha melhorado dos parâmetros glicêmicos e clínicos, ele já estava mais bem disposto, ele já estava com uma redução importante das queixas, tinha havido uma redução do IMC dele, apesar de ainda manter em sobrepeso, o TSH se normalizou e a testosterona também evoluiu para níveis normais de 410. Tá? Então, esse paciente especificamente, e eu acho interessante esse caso porque ele mostra como isso é mais complexo do que às vezes a gente quer ver, ele não tinha uma deficiência de testosterona associada à idade especificamente. Ele tinha condições clínicas que levavam os níveis de testosterona dele para níveis baixos. E o manejo dessas condições clínicas, incluindo o hipotireoidismo importante, resolveu a questão independente de reposição de testosterona. Então, volto para aquele ditado que eu citei no começo da minha apresentação, as coisas às vezes são mais complicadas do que elas parecem. Na maioria das vezes elas são. Tá? E a gente precisa ter um olhar amplo para considerar todas as condições que estão envolvidas na apresentação clínica do nosso paciente. Lembra que eu comentei em havendo causas secundárias, tratá-las? E aqui eu acrescentei nesse slide, que é repetido daquele lá, essa questão, mas será? Tá? E o mais será é para complicar um pouco mais a questão e deixar isso em aberto, porque não existe ainda uma resposta. Vejam esse estudo que foi publicado no Diabetes Care em 2011, que foi a reposição de testosterona no paciente hipogonadal com diabetes e síndrome metabólica, o Times 2 Study, Times 2. Esse estudo, o que os autores consideram é o seguinte, que é difícil você conseguir grandes ganhos num paciente com diabetes, obeso, às vezes você querer o tratamento para isso a ponto do paciente recuperar em termos fisiológicos, isso pode levar grande tempo e não ser tão eficaz. Então, o que os autores fazem é repor testosterona. E tem alguns outros estudos também nesse sentido. E o que os autores concluem no final é que depois de um período de 6 meses, a reposição aquela transdérmica de testosterona foi associada com benefícios na insulina, na resistência insulínica, no LDL, no colesterol total, na LPA e na saúde sexual de homens com diabetes tipo 2 e ou síndrome metabólica. Agora, a faixa etária desses pacientes era inferior. A gente não sabe o quanto que isso se aplica para idosos. Em conclusão, então, as conclusões do que a gente viu até aqui. A presença de sintomas justifica a pesquisa de deficiência androgênica no idoso. É necessário e essencial uma avaliação clínica completa, com os vários aspectos.
devem ser dosadas testosterona, LH, FSH, prolactina, com aqueles cuidados que eu mencionei. As causas secundárias devem ser avaliadas e tratadas. Na síndrome da fragilidade, tem alguns benefícios na composição corporal e na força muscular, mas esses benefícios não se refletem aparentemente na função. E o uso dessas medicações em condições diferentes, várias condições diversas, ainda está em estudo, a gente tem que aguardar mais tempo para ver. Essa foto eu tirei, eu não sei se dá para vocês verem bem, mas isso aqui lembra bem o ciclo da vida, né? Uma flor que ainda está em todo o seu viço, né? E do lado dela tinha uma flor já preparada para o inverno, toda dourada, né? Aqui as folhas secas. E aqui todo tem o caminho da vida, o ciclo todo. Eu acho que a gente busca sempre tornar esse caminho mais leve, esse caminho melhor, com mais qualidade. Mas a gente tem que buscar fazer isso com verdades e não vendendo ilusões. E eu acho que a gente tem que ainda caminhar bastante em termos da reposição de testosterona até a gente descobrir os grandes benefícios e os problemas disso. Muito obrigado. Enquanto a plateia se prepara a perguntar, tirar uma dúvida aqui com a professora Eliane, que é uma dúvida que sempre surge no meio urológico, né? A importância da dosagem da testosterona livre. Fazemos sempre, às vezes, não precisa. Qual que é a sua impressão? Realmente isso é um impasse, né? Como eu coloquei, primeiro que a dosagem de testosterona livre não é o ideal, né? O método utilizado não é o ideal. Então a gente tem muitos falsos resultados. Na prática, a recomendação que eu dou é você dosar a testosterona livre quando você suspeita, tem alguma condição que está relacionada com alterações do SHBG. Na idade, por exemplo, né, o hipotireoidismo, a obesidade, que altera o SHBG. Na idade, a gente sabe que existe esse aumento do SHBG, né? E aí você diminui a testosterona livre. Mas isso, eu não sei te dizer se isso é por causa da metodologia, eu acho que sim, que a gente não consegue detectar na prática clínica. Não sei se vocês têm essa experiência, mas a minha experiência é que quando a testosterona total está baixa, a livre também está. Uma dúvida. Pacientes obesos, sem sintomas, sem queixa de disfunção, porém com testosterona total sempre baixa. Faz reposição, não faz, avalia outra coisa? Para quem você perguntou? Para a mesa? Então, acho que nós dois podemos responder, né? Do ponto de vista endocrinológico, né? Se você tiver, mesmo que você não tem sintomas, às vezes os sintomas sexuais, né? Muitas vezes o paciente não se queixa disso, a gente pergunta ativamente e muitas vezes ele não se queixa. Agora, se você tiver, foi uma coisa que eu até não falei na aula, mas a dosagem de testosterona, para ser confirmada que ela é baixa, você tem que fazer 3 dosagens, desculpa, Eduardo comentou, em 2 dosagens, mas você pode fazer 3 dosagens. Confirmando essa testosterona baixa, você, abaixo de 180, como nesse paciente, 180, vamos supor que ele não tivesse o hipotireoidismo, está indicado você fazer a reposição, porque você vai ter efeitos colaterais de testosterona baixa, por exemplo, osteoporose, né? Então, se o paciente não tiver comorbidades, você está autorizado a repor, sim. Não, eu concordo plenamente. Agora, na ausência absoluta de sintomas, eu acho que essa é uma das condições que poderiam alterar a SHBG, né? A gente teria que olhar realmente para a testosterona livre e, eventualmente, se essa deficiência for discreta e ele conseguisse mudar a composição corporal, ele tivesse um ganho em termos de aumento da testosterona, se os limites fossem próximos da normalidade. Eu acho que em níveis mais baixos entra o que a professora Elaine falou, o risco de questões colaterais, né? De osteoporose, doença cardiovascular, etc., que você teria indicação. Doutor Eduardo, eu, se entendi bem,
toda a sua exposição, que foi extremamente brilhante, se chegou num problema tiroidiano e não no hipogonadismo. O fato de você fazer um pedido de um screen no paciente idoso, ou seja, uma bateria de exames que não é nem 200, nem 2, mas é aquele necessário para você avaliar o indivíduo como um todo, que entra o FSH, o LH e o TSH, como dosagem. Eu, pelo menos, faço isso, além de TGO, TGP e dos demais todos, né? Então, nesse fato, eu acho importante, do ponto de vista de que se facilita muito mais o diagnóstico, certo? Pedindo também testosterona e testosterona livre. Segunda questão, a coleta da testosterona às 8 horas, como? Longe de acordar. O indivíduo que acorda às 6 horas, ele pode colher às 8 ou deve colher às 7? O indivíduo que acorda às 10 horas, ele pode colher ao meio-dia ou deve colher às 11? Que é o problema da urina de repouso. A mesma questão para a gente identificar. Quer dizer, já me disseram no laboratório que quando eu peço urina de repouso tem que colher com o paciente deitado. Entendeu? A questão da triagem, eu acho que é até questionável realmente pedir baterias de exame na ausência de nenhum sintoma, de qualquer sintoma. Eu acho que o paciente que chega sintomático, no paciente idoso, não é raro a gente ter pacientes idosos que vêm, homens especialmente em meia idade ou idosos, que vêm com queixas depressivas para o consultório, nitidamente astênicos, que não estão dispostos, que não estão conseguindo fazer uma série de coisas, tratando como depressivos com medicações em altas doses e que, na verdade, tem hipotireoidismo franco, né, em termos, e com uma manifestação um pouco atípica. Então, isso realmente entra em triagem. Foi um erro do colega ter feito a testosterona e não outros exames, como incluindo o TSH, especialmente nessa condição desse paciente, né? Então, realmente, isso inclui. Na ausência de sintomas, eu sou bastante reticente. Eu acho que não se deve fazer triagem de tudo em todo mundo que vem ao consultório, mas na presença não tenho dúvida que isso evitaria muito problema. Agora, com relação ao horário, talvez a professora Elaine tenha mais informações que isso. O que a gente sabe é que os pacientes que acordam no determinado horário da manhã, poucas horas depois dele se levantar, deve ser dosada a testosterona. Acho que quem levantar às 10, talvez realmente dosar às 11, não precisa ir às 6 da manhã, porque aí você vai ter o... Só completando, aí se explica a anamnese, antes de você pedir os determinados exames, por favor. Isso concordo também. A única alteração, porque você tem o ritmo circadiano, né? Então, a alteração mais importante vai ocorrer se o paciente for trabalhar de noite, aí sim, né? Porque aí você muda o ritmo circadiano, mas 1 hora depois, 2 horas depois, não vai alterar muito, não. Acho que uma questão que eu queria fazer para o Celso, que é urologista, em relação à próstata, né? O que eu acho, como eu comentei, guideline ou diretriz é para você ler e ter bom senso, né? Não é para seguir cegamente. O que, na sua opinião, esses guidelines em relação à próstata estão certos, não estão, a conduta está adequada? Porque eu também questiono isso, né? Apesar de ter trabalhos mostrando a não relação direta da testosterona com o câncer de próstata, acho que a visão do urologista é um pouco diferente, né? E aí eu queria que você desse a sua visão. A nossa visão, não só minha, de praticamente dos consensos que a gente participa também na sociedade, é mais ou menos aquilo que você falou. No início, nós tínhamos muita preocupação em relação à ação da testosterona sobre a próstata. Ele comentava-se que podia eventualmente induzir ao surgimento de um câncer de próstata, né? Isso daí realmente mostrou-se que não é verdade. Então, hoje a gente tem mais ou menos definido assim. Primeiro, se o paciente não tem câncer de próstata, tem uma hiperplasia, assim, não tem problema nenhum, tá? Pode eventualmente aumentar um pouquinho o tamanho da próstata, mas a gente sabe que com o tempo também, com a idade, vai aumentando também, então é apenas um controle. Segundo, o grande problema é se o paciente pode ter eventualmente um câncer não diagnosticado, um câncer que está lá indolente, um câncer pouco agressivo, eventualmente você aumentar o nível de testosterona, esse câncer pode se tornar, vir despertar, ou até mudar um pouquinho de grau, ser um câncer mais agressivo.
E da mesma forma com pacientes tratados com prostatectomia, com câncer de próstata com prostatectomia, a gente espera 2 anos após o tratamento. Está estável, nível de PSA estável, está provado também que não temos problema, podemos fazer a reposição sem preocupação maior. Deixa eu aproveitar só para completar uma pergunta. Em relação ao segmento dessa situação da reposição, a indicação do ultrassom com biópsia, que era uma recomendação de alguns estudos, quando mesmo do paciente com o hipogonadismo, no início da reposição, o segmento a cada 6 meses, inclusive com ultrassom e biópsia. Isso é só de estudo ou... Então, a realização da biópsia é mais ou menos o que a Elaine mostrou. Está vinculado aos níveis de PSA. Se o paciente tem um PSA baixo, um PSA estável, a gente não tem muita preocupação, vai acompanhando realmente com o toque, com o PSA. Se esse PSA ele tem uma velocidade de crescimento, isso é muito importante, a gente considera muito importante a velocidade de crescimento do PSA, não só o valor absoluto, né? Se a velocidade de crescimento é grande, então aí nós temos que fazer a biópsia, e isso é importante porque é o seguinte também, uma outra coisa, porque é muito comum, eu praticamente tenho vários pacientes, eu observo isso daí no ambulatório, tem pacientes que têm características de ter um PSA um pouco mais elevado, e que já passaram por 2, 3 biópsias, a gente fica questionando, até quando vão ficar fazendo biópsia num paciente que tem um PSA elevado? Então, a gente não sabe exatamente por quê, a gente sabe que alguns fatores aumentam o PSA, aumento da próstata, a idade, lógico, um quadro infeccioso, mas tem pacientes que têm PSA de 10, 12, 20, até que já se submeteram a 2, 3, 4 biópsias e não tem absolutamente tumor, né? Então a gente leva por um parâmetro, 3 biópsias é suficiente, acompanha, desde que não haja alteração nenhuma. E na reposição hormonal é a velocidade de crescimento do PSA. Então, mantenha o bom senso do segmento do paciente, independente da reposição. Se não tiver a última pergunta, eu só queria deixar um espaço de 30 segundos, porque eu acho que todos os palestrantes frisaram bem a questão de que está discutindo no hipogonadismo. E ainda existe uma tendência muito grande a querer tratar o paciente eugonádico. E aí, sim, a validade dessa segurança, etc., não é real. Então, só um espaço para cada um só explanar sobre essa questão do que não fazer no paciente eugonádico em relação aos riscos da reposição eugonádico, por que não repor nesse paciente, que é uma tendência da não medicina fazer, né? Acho que ele quer todo mundo. Assim, realmente, paciente eugonádico não tem indicação nenhuma de fazer reposição hormonal. Vem aquela questão que é muito comum no consultório hoje em dia, né? Ah, mas doutora, se eu tenho uma testosterona de 400, mas e se eu tinha 700 quando eu tinha 30 anos, né? Isso não pode estar me dando esse sintoma? Então, realmente, não. E existe o teste terapêutico, inclusive, você faz o teste terapêutico, ele não melhora. Então, se ele não é hipogonádico, não tem indicação nenhuma de fazer reposição. 30 segundos? Concordo com a professora Elaine. Muito obrigado a todos. O culto é às 6 horas.